Olá, tudo bem? Hoje vamos continuar um assunto até polêmico, né? Que é como tocar de ouvido, como desenvolver o ouvido musical e os tipos de ouvidos musicais já naturais nas pessoas, né? Desde o começo eu já peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, logo no começo. Se no final você não gostar, aí você tira o seu like, ok? Ative o sininho para ver aí novos vídeos, ok? Bem, vamos começar então com o ouvido absoluto. O que é o ouvido absoluto? É a capacidade inata de reconhecer as frequências musicais. Você não precisa pensar nessas frequências musicais. Você simplesmente ouve e você sabe que som que é, e consegue. Não precisa fazer nenhuma relação de sons. Por exemplo, eu ouço esse som, no caso essa é a nota Lá, mas eu estou tocando, né? Então consigo ver que é o Lá. Mas tem gente que só de ouvir ele sabe que é o Lá, essa aqui. E muitas vezes qualquer nota que eu toque assim, ó, ele sabe. Se vier um bicho, um gato em cima do piano e fizer, ele sabe que notas eu toquei aqui. E tem alguns casos, né, onde a pessoa tem um nível muito alto aqui desse ouvido absoluto. Mas esse ainda não é o ouvido do músico. Então vamos às vantagens aqui do ouvido absoluto. Não precisa pensar no som, ele reconhece automaticamente, muitas vezes os sons dentro dos sons, os sons dentro dos sons. O que seria isso? São os harmônicos. Então, de cada nota musical, você tem um harmônico. Você tem notas dentro dessas notas. É igual quando você joga uma pedra na água, ela forma ondas ali. Os sons também funcionam dessa forma. E os sons são muito característicos, muito legais, por causa dos harmônicos. Quem tem o ouvido absoluto, ele reconhece as tonalidades sem pensar, os tipos de acorde, notas aleatórias, que é quando eu falei que o gato vem assim, né? Não tão rápido assim, mas se você tocar assim, ele sabe. Ok? E existem vários níveis de ouvido absoluto. Tem gente que é mais para nota, tem gente que é para acorde. Existe também um tipo de ouvido absoluto que é daquele músico que consegue antever o som da nota quando está tocando o seu instrumento musical. Então, quando ele está tocando, ele consegue saber qual é o próximo acorde. Ok? Isso a gente pode... Esse tipo de ouvido absoluto, ele está associado a um negócio chamado sinestesia, que é a sinestesia é quando você tem que fazer alguma coisa para entender o que está acontecendo, né? Então o músico ele consegue, quando ele está tocando, antever que som é aquele, né? Esse músico é muito encontrado na música instrumental, onde existe a necessidade de improvisar e criar frases e melodias automaticamente. Como tudo na vida, toda vantagem tem uma desvantagem. E quais são as desvantagens do ouvido absoluto? Muitos só conseguem tocar na frequência exata. Por exemplo, você vai tocar num piano que está desafinado, para ele é muito difícil, que ele não consegue criar uma memória ali musical, porque ele tem aquela nota na cabeça dele. E aí quando essa nota muda, fica muito difícil para ele. Muitos ouvidos absolutos não conseguem. A afinação tem que estar perfeita. Então, para ele mudar a afinação é difícil. Então, por exemplo, se você toca violão e você afinou meio tom abaixo ou mudou uma nota, por exemplo, a nota Mi, você afinou ali em Ré, para o ouvido absoluto é complicadíssimo. Né? Outra coisa, a música é feita de notas e de pausas, ok? Então, o ouvido musical ele vai ser mais para nota. E a música ela não é feita só de nota, ela é feita de silêncio. Então, boa parte assim acaba desenvolvendo um problema com o ritmo. Então, ele ouve a nota correta e o ritmo
ele é ruim de ritmo, entra antes do que tem que entrar, por exemplo, numa banda, num grupo, ou entra depois, né? Isso aí a música fica errada, né? Okay? Então acaba não resolvendo muito ter um ouvido absoluto, né? Só reconhece o acorde depois que o som já foi tocado, isso é problemático também. Então sempre tem vantagens e tem desvantagens. Então o ouvido do músico é o ouvido relativo, né? O que é o ouvido relativo? É a capacidade de ouvir, compreender, reconhecer o som, ouvido e reproduzir, imitar. Por exemplo, ele ouve um som e aí ele consegue cantar na mesma altura. Não, 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 não. Então esse é o ouvido relativo, que consegue fazer relação com o som. Eu não sei que nota é, mas eu consigo imitar ela. Então a maioria das pessoas, elas têm essa capacidade naturalmente. Então esse é o ouvido do músico. Muitas vezes a gente tem um ouvido musical ou mesmo para línguas, porque a gente está condicionado a ouvir aquilo desde criança, não é verdade? Desde criança você está ouvindo aquilo, a nossa língua. Eu posso falar qualquer coisa em português que você vai entender, se você for nativo do Brasil, né? Ok? Se você for estrangeiro já vai complicar, não é mesmo? Certo? Então, os sons, eles são compartilhados. Se eu falar, por exemplo, Jesu meine Freuden, né? O que eu quis dizer? Se você conhecer o código, você vai entender. Se você não conhecer o código, você não vai entender. Você vai supor o que seja aquilo, né? Então, eu falei em alemão, né? Que Jesus é meu amigo. Mas você talvez tenha pensado em outra coisa, né? Então, os padrões culturais ajudam muito. Então, no Brasil, a gente herdou o fazer musical, né, europeu, vem da Europa. Qual é o esquema? O esquema é a noção de tom, né? Tons maiores e tons menores. Já no Oriente, a música é diferente, né? Se eu pegar, por exemplo, lá nos países árabes, mais ou menos a escala árabe seria isso aqui. E eu ainda tenho que dar uma leve desafinada nas notas para dar o sabor ali, né? Da sonoridade, né? Não tanto assim. Porque a música deles tem sons menores que o semitom. Japão, China, né? Também, ó. E eu ainda tenho que dar essa leve desafinada aqui, né? Ok? Essa é uma escala pentatônica já, é outra sonoridade, ok? Agora uma outra escala também que fica muito interessante, ó. Aqueles filmes que chegam os ninjas, né, atacando os samurais, né? Geralmente vai tocar essa escala aqui, a escala, se não me engano, a escala Kumoi, que é uma escala própria ali do Japão, né? Viu que interessante, ó? Então, para nós é um som diferente. Se você for tocar de ouvido uma música dessa, você não vai conseguir. Você vai ter que estudar as escalas primeiro. Se você for falar japonês, você vai ter que aprender a língua, ok? Então é nesse sentido, a música está muito ligada a línguas também. Para treinar o ouvido, temos que conhecer como nossa música é feita. Então, a nossa música ela é baseada em tons, porque a gente herdou isso da Europa, ok? Então, temos que saber tonalidades, escalas, arpejos, acordes, cadências, ok? Então, se eu tocar essa escala aqui, você sabe me dizer se essa escala é maior, menor?
E aí, só de ouvir. Não precisa dizer que nota que é, mas tem que saber a qualidade dessa escala. E essa aqui? E essa? Tem diferença. E essas diferenças, quanto mais você vai estudando, mais você vai percebendo. E aí você vai condicionando o seu ouvido a reconhecer esses padrões. Não sei se você sabe, mas os cegos que fazem pintura e tal, eles conseguem reconhecer se a cor ela é quente ou se a cor é fria. Ué, mas ele não está vendo a cor, como é que ele reconhece? As cores quentes são as cores de tons laranja, amarelo, meio avermelhado. E as cores frias é para o azul, para o verde. Só de colocar a mão meio em cima, eles têm uma noção. Então, nosso cérebro tem essa capacidade, né, de adaptação aí, muito interessante. E aí, o que a gente tem que fazer? Treinar o nosso ouvido. Então, escala maior, escala menor harmônica, escala menor melódica, né? Então, tudo isso é importante que a gente sabe. Na verdade, eu errei até, né? A escala menor natural e a escala menor melódica. E aí a gente começa a reconhecer. Então, reconhecer as escalas, reconhecer os arpejos, reconhecer os acordes, acorde maior, acorde menor, acorde diminuto, acorde aumentado, só de ouvir. Né? Cadências, o que é? São vários acordes, né? Dentro de uma progressão, tipo... Então, com o tempo, você começa a reconhecer cadência 2-5-1, cadência 1-6-2-5-1, acordes com segundo cadencial. E é assim que a gente vai tirando música de ouvido mais facilmente. Ah, mas eu não queria saber nada disso. Olha, então, infelizmente, se fosse para você fazer isso intuitivamente, você já estaria fazendo, né? Eu falei isso uma vez para um aluno e ele ficou muito triste. Aí eu falei, infelizmente você vai ter que ser igual eu, vai ter que estudar, porque eu também não consigo, eu tive que estudar. Só que não fique triste de ter que estudar. Bill Evans, que foi um dos maiores pianistas de jazz de todos os tempos, ele falou que ele preferia essas pessoas, porque essas pessoas conquistavam uma coisa muito melhor, muito mais verdadeiro, né? E valorizavam muito mais o que tinha, ok? Então, saber se o tom é maior, se o tom é menor, as escalas, arpejos, os acordes, as cadências, tudo isso vai fazer com que você tenha um ouvido melhor. Você pode treinar também músicas com intervalos característicos, depois que você aprendeu na teoria, né, o que é um intervalo, que é a distância entre os sons musicais. Por exemplo, um intervalo de segunda, que é entre a nota Dó e a nota Ré. São duas notas segunda. Então, tem alguma música que já começa com esse intervalo de segunda? Tem, por exemplo, você pegar o toque da capoeira, né? Faz... exemplo, né? Ela pode ser tanto para cima quanto para baixo, né? Ok, o toque, né? A música Yesterday dos Beatles é uma segunda maior descendente. Olha lá. Esse intervalo é um intervalo de segunda maior. Então você cria um condicionamento. Toda vez que você ouvir isso aqui, ó, você falou, opa, segunda maior. Okay? E todas as músicas você consegue fazer isso. E você vai criando essa memória relativa. Você não sabe o nome da nota, mas sabe quem é a segunda, né? Olha lá, a mesma música. Tudo isso
é um intervalo de segunda, só mudou as alturas. Nós temos que criar isso, né? E nós somos condicionamento. Por exemplo, se a gente ouve, qual seria o alfabeto nosso, das nossas letras? Seriam o quê? A, B, C, D, E, F, G. E a gente vai, uma nota vai lembrando a outra, uma lembra a outra, um lembra a outra. Agora, fala isso ao contrário. Z, Y, a gente já não sabe. Por quê? Porque a gente não treinou isso ao contrário, né? Então, eu falo a última, mas não me lembro da penúltima. Então, você vê que a gente treinou tanto esse condicionamento A, B, C, D, E, que a gente vai lembrando, a gente não esquece mais. Mas o contrário a gente não consegue falar, né? Você viu que interessante? E para você que ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Acompanhe o canal, curta, compartilhe com os amigos, siga, deixe o seu comentário aí para que a gente possa estar melhorando e sempre fazendo umas aulas que você goste, tá bom? Então, se inscreva, faça perguntas, comente, curta, ative o sininho e aguardo você na próxima. Grande abraço, tchau!